certo? O que eu quero mostrar, apontar para vocês é o seguinte, são duas disposições principais que eu retiro de Heráclito que são importantes, certo? Da atribuição que se faz a Heráclito, certo? Heráclito escreveu bosta nenhuma, não tem texto de Heráclito, não chegou nada pra gente diretamente de Heráclito. Então você tem afirmações em outros contextos, sobretudo em contextos críticos. E aqui falamos especificamente de Platão e de Aristóteles. Veja, se você abrir lá o Dioscurans, ele divide, né, as personagens com um negócio de D de doutrina, né? Aí, em D de doutrina, ele vai selecionar fragmentos que, na verdade, são citações de outros autores. Isso é muito importante para falar sobre essas personagens. E aí, nesses fragmentos, você tem a posição, né? Tem um grupo grande de fragmentos que é atribuído a Heráclito, que é aqui no texto do André Lacks e do Glenn Moss, classificado como os opostos. Talvez eu ponha na tela, né? Mas aí eu vou ter que falar de costas para vocês, aí é chato. Eu não sei nem se dá para enxergar direito. Mas vamos lá, os opostos, tá vendo? É um conjunto relativamente grande, ó, de fragmentos. Os opostos, que vem de 47 a 81 na classificação que eles deram. E ele começa com Aristóteles em Sobre o Mundo, que coexistem, coabitam o todo e o não todo, o convergir e o divergir, o harmonioso dissonante e de todas as coisas o um, e do um todas as coisas, tá certo? Isso aqui tá lá no Mundo, sobre... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veja, e aí esse aqui é um exemplo que eu selecionei, certo? Só que isso é atribuído constantemente a Heráclito e de maneiras diferentes, né? A coexistência, a coabitação de oposições. Coabitação de oposições. Coabitação de oposições, certo? Isso por si só, aí eu pergunto para você, o que isso significa para você? Coabitar opostos. Opostos coabitarem em uma única coisa. Vocês percebem que isso aqui já anuncia uma divergência com o princípio da identidade, que é fundamental para a lógica, né? Vocês percebem que tem pelo menos se no texto não está claro isso, né? Você pode cogitar que tem algum problema para a lógica essa noção de coabitação de opostos. Pelo menos se você ficar sem o contexto, dá para você imaginar isso, não dá? Pergunto para você, se você tiver aí, se tiver alguém aí me assistindo. Pergunto para você, faz sentido você perceber que essa noção de coabitação de opostos gera um problema ou pelo menos não é que gera um problema, porque o processo é o contrário, na verdade, né? É a discussão sobre essas questões que pare a lógica. Na verdade o movimento é o contrário, né? O movimento é exatamente o problema da discussão sobre a existência de contrários existindo numa única coisa, né? Atribuições contrárias existindo numa única coisa. Isso gera a necessidade, isso que vai parir, na verdade, isso que vai parir o surgimento da lógica, a discussão sobre a lógica, de que não pode, dentro de uma única coisa, em uma única circunstância, ela ter uma característica e o seu oposto. Isso não é possível, isso é o fundamento básico de você começar a discutir e formular a lógica formal, certo? Entenderam? Então, assim, a discussão sobre a oposição, a existência de opostos dentro de uma única coisa, é essa discussão sobre isso que cria a lógica, e não o contrário, certo? O que Hegel vai fazer lá na frente é um movimento muito interessante de recuperar a imagem de Heráclito, certo? E aí recontextualizar, a mesma coisa, né? Não é que Hegel foi lá, leu Heráclito e de repente, meu Deus, aprendi o universo. É porque ele já queria defender uma coisa, certo? Ele já queria fazer a defesa de uma certa quantidade de exposição, e quando ele foi lá em Heráclito, ele falou, eita, aqui eu tenho uma coisa legal para absorver e utilizar ao meu favor, né? A utilização é consciente,
não é? O que eu quero dizer é que esse trabalho é de duas vias. Se o cara lá atrás escreveu alguma coisa que te influencia, você que escolheu ir lá atrás, pegar o texto ou o entendimento qualquer, manipular aquela coisa para criar uma outra formulação. Vocês entenderam isso? Compreensível isso? Eu espero que seja compreensível. Por agora, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu espero que esteja tranquilo. Outra coisa, outro ponto que eu quero mostrar para vocês, que é importante, da minha... Isso aqui eu vou apresentar depois a fundamentação de como é que isso me influencia, tá certo? Outra apresentação de trecho importante é esse cristão aqui, que se chama Orígenes, né? Que ele escreve um Contra Celso, né? Aí ele escreve esse Contra Celso que tem uma colocação que inclusive aparece aqui já na Ética Nicomaqueia, certo? Na Ética Nicômaco de Aristóteles, que ele diz o seguinte, na Ética Nicomaqueia: Heráclito, que diz, né? Heráclito diz que o que é oposto converge. O que é oposto converge. E que a mais bela harmonia vem da divergência. E que todas as coisas vêm da porrada, né? Vem da intriga, vem do conflito, certo? Isso ele diz lá na Ética Nicomaqueia. Perceba que são apreensões diferentes, dimensões diferentes da discussão sobre a realidade. Uma coisa é você afirmar que dentro de tudo tem o seu oposto. É isso, é que eu tô tentando mostrar pra vocês. Lembra que no início do vídeo eu falei que eu me incomodei com a pessoa que diz que não entende o que é dialética. Eu me incomodei horrores com isso, porque ela criou preconceito. Essa galera da lógica é muito complicado, velho. É muito chato. Veja, o que eu quero mostrar para vocês é que aquele conceito que vai ser muito complexo, usado na idade contemporânea, sobretudo por causa da influência do acadêmico Hegel, né? Que Hegel era um acadêmico com muito poder, era uma pessoa muito poderosa, né? Com muita capacidade de dispersão daquilo que ele acreditava. Então ele propagou uma ideia, O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte: normalmente quando professor ruim, né? Professor ruim, quando ele vai explicar dialética, ele tenta dizer assim, ó, a dialética em Platão é uma coisa e aí tenta mostrar, porque professor ruim é meio hegeliano. É engraçado isso. É irônico isso. Porque a coisa é a seguinte: o processo de entendimento de realidade de Hegel é absolutamente sofisticado, é muito fofo, é bonito de se ver, mas é uma construção, certo? É uma construção. E dentro dessa construção, ele faz uma coisa que na verdade é muito parecida com Aristóteles. Quando Aristóteles, por exemplo, fala da metafísica, que ele coloca o Tales lá no início da filosofia, o que ele está fazendo é o seguinte: o que Aristóteles faz o tempo todo, isso acontece o tempo todo nos textos de Aristóteles, que na verdade é uma construção sofisticada, mas é uma construção, não é a realidade, entendeu? Ele mostra assim: olha, eu fui lá olhar na história do passado e eu vi os pensadores pensam X, o outro pensa Y, o outro pensa B, outro pensa alfa, outro pensa não sei o que. E aí ele faz o seguinte: ele mostra que aqueles pensamentos têm germes da filosofia dele. O Aristóteles faz isso, tem germes da filosofia dele. Então ele faz assim: olha, por isso que você não pode acreditar que o que Heráclito diz é o que no passado, ele vivo, é o que Aristóteles disse que ele falou. Porque Aristóteles ele recorta o que ele quer do que ele acha que o autor disse, lembrando que ele está mais de 300 anos da escrita dos caras. Aí ele recorta aquilo para dentro de uma narrativa, dizer assim: olha, aquela pessoa achava assim, aí a outra confrontou, aí a outra achava outra coisa. Dessas outras coisas que essas pessoas achavam, se aproveita isso. Eu tô num passo posterior que eu aproveito isso e adiciono isso. É uma percepção evolutiva da ciência. Por isso que eu fiquei irritado, cara, quando o cara lá do passado, os caras estavam dizendo que quem inventou o negócio de Tales ser o primeiro foi a filologia eurocêntrica alemã. Não é verdade isso, entendeu? Se os alemães adotaram a ideia de que Tales é primeiro e a gente fica repetindo essa merda até hoje, é por causa do Aristóteles.
Isso é um dado da realidade. Isso é um dado da realidade. Você não pode... Aí como é que você culpa o alemão? E dá para culpar o alemão? E eu culpo o alemão. É assim, o alemão escolheu que Aristóteles era uma autoridade. Por isso que ele colocou Tales como primeiro. Porque ele escolheu Aristóteles como uma autoridade. E não só o alemão fez isso. O Diógenes Laércio faz isso também. Se você pegar esse livro aqui, ó, que se chama Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, ele vai dizer assim, ó, olha, a filosofia existe na África, no Egito, no zoroastrismo, existe um monte de coisa. Mas quando ele vai começar a falar, ele fala assim, existe esse monte de coisa, mas tem uns materialistas e não sei o quê. E aí eu preciso começar a falar sobre isso. E aí eu vou começar a falar sobre Tales. Então, dentro deste texto, de um autor antigo, em que ele reconhece que a filosofia antes de Tales, ele reconhece isso. Mesmo assim, na hora de começar a falar do que é importante, ele começa a falar de Tales. Então isso é marcado pela tradição aristotélica, pelos textos do Liceu, porque Aristóteles também não é uma pessoa. Quando eu critico Aristóteles, tem a parte da piada e tal, não é uma pessoa, é uma tradição escolástica, é uma tradição de uma escola chamada Liceu de Aristóteles, que divulgou uma obra e manteve isso e toda uma leitura da realidade. Toda uma leitura da realidade, mas tudo bem. E aí, o que eu estou falando da dialética, né? É que Aristóteles faz isso e Hegel também. Hegel faz isso de uma maneira super sofisticada, que quando ele vai falar sobre a história da filosofia, ele coloca como se o desenvolvimento da história da filosofia, cada pensador fosse colocando uma pecinha no quebra-cabeça para o desenvolvimento do idealismo alemão hegeliano. Então tudo que ele vai falar sobre a história da filosofia é o desenvolvimento lá atrás de certos detalhes de percepções da realidade, que é como se a consciência humana fosse se desenvolvendo na história até chegar no ápice, que é ele. Ele faz a mesma coisa que Aristóteles, entendeu? Isso é uma construção. Dizer que isso é uma construção... Entende como é que eu... Tipo assim, você não pode pegar o livro de Hegel sobre história da filosofia, os Vorlesungen lá dele, né, as lições e tal, que inclusive são anotações, não é um livro para ser publicado. Se você for lá nos escritos, né, atribuídos a ele sobre esse tema, você não pode ir achando que você vai achar a história como aconteceu. Você vai pro texto para achar o que aquele autor escolheu absorver e destacar para uma formulação própria dele. Isso acontece com Hegel, mas isso acontece com Pedro também. Por isso que eu tenho uma necessidade sempre de mostrar para vocês as fontes, porque é óbvio que eu estou enredando as fontes para mostrar o que eu quero. Agora, se você quiser ver outras coisas, mostrar que eu li errado ou qualquer coisa, eu preciso que você tenha acesso à fonte. Deu para compreender até agora aqui o negócio? E aí é isso que eu estava apontando. Não é que Hegel inventou, não é que Heráclito inventou a dialética que você está acostumado a ouvir falar dela. É que o menino Hegel, quando ele adota toda uma elaboração e uma propaganda e uma ideia e uma manifestação, ele vai nesse texto aqui, né? Então o texto é esse aqui que serve de base. Não é que o Heráclito inventou essa porcaria, né? Não inventou a dialética ou qualquer coisa assim. É que na hora de produzir o que você conhece no conceito hegeliano como dialética, ele foi ler isso aqui. Então isso aqui é uma coisa que ele usa para explicar o que ele está querendo dizer.